Então nós vamos aí fazer uma lida, uma leitura nessa sessão, e aí vamos retomar de onde paramos. Mas antes disso, vamos orar para dar início à nossa aula de escola dominical. Pode ir, Alexandre, ora para a gente, Alexandre, para a gente iniciar. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por respondermos o teu chamado a este dia, Senhor, que o Senhor reservou para louvor e honra do teu santo nome. Dia deleitoso, dia de alimentarmos a nossa alma, dia de crescimento espiritual, de edificação na tua casa. Agora, ó Deus, que damos continuidade ao trabalho na tua igreja, te pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, os olhos do nosso coração, através do teu Espírito Santo, para contemplar as verdades da tua palavra e para sermos instruídos e edificados pelo Senhor neste dia. Santifica-nos, ó Pai, através da tua palavra, e vivifica-nos, ó Pai, através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos trabalhando a confissão de fé no primeiro capítulo, na seção 1, que vai falar sobre a Escritura Sagrada. Tá? E aí, fazendo aquela leitura geral da confissão, né? Porque há sempre uma leitura literal, específica, quando você lê, né? E você lê também, você tem uma leitura maior, como uma leitura de organização. Né? Então, que leitura é essa? Por que a confissão de fé começa a respeito da Escritura Sagrada? Por que o segundo tema é esse? E assim, há uma sistemática, uma lógica nisso. Né? E o primeiro capítulo da confissão de fé, iniciando-se com a questão da Escritura, é porque vai respaldar todo o restante da confissão. Então aqui nesse primeiro capítulo, a gente está falando do fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. A autoridade, inerrância e suficiente estão presentes aqui nessa declaração. O que os 5 solas da Reforma apontavam, sola Escritura, a autoridade, suficiência e inerrância. Autoridade porque é divina. Inerrância porque é divina também, porque foi Deus quem produziu. É Ele que se apresenta, é Ele que se revela e revela o homem nos seus aspectos mais interiores. Né? E é suficiente. Por quê? Porque a perspectiva da Escritura é para que nós olhemos para ela e ela seja a nossa regra de fé e prática. A única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Então você tem na confissão aí a exposição disso, da nossa fé. Então nesse primeiro capítulo nós temos: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. E a gente viu que há a necessidade do homem conhecer a Deus, isso antes da queda, que as coisas que foram reveladas apontavam, ou seja, a revelação natural, apontavam para o Criador e sustentador de todas as coisas. Então a criação como um todo dizia que existe alguém que criou todas as coisas. E quem era esse alguém? Esse alguém era aquele que se revelava ao homem ali no Éden. Então ele olhava para a criação, e a criação apontava para um Criador, para um Deus. E esse Deus se revelava na viração do dia. E Adão, o homem, iria conhecer a Deus por esses instrumentos, pelo relacionamento que Deus tinha com ele, pela comunhão, e as coisas criadas eram confirmações ou apontavam para
para esse Criador. Com a queda, essas coisas se tornam insuficientes. Primeiro, porque eles não têm mais essa comunhão com Deus, essa comunhão rompida. Segundo, porque a capacidade que seria inata do homem de conhecer a Deus pela sua comunhão com Ele lhe é tirada, né? Por isso que a palavra depravação total. O homem, depois de Adão, ele cai numa completa cegueira em todos os seus sentidos. Então, se antes ele apontava e ia em direção a Deus, hoje ele aponta e vai em direção contrária a Deus, rejeitando até as provas de que existe um Deus Criador sobre todas as coisas, que é a revelação natural. E não são o suficiente, por quê? Porque não mostram a necessidade do homem que ele tem de se arrepender do seu pecado, apesar dele ter isso na sua natureza, né, consciência, mas não revelam a pessoa de Deus, não fala de sua salvação, não fala das coisas peculiares e necessárias para que nós, sejamos reintegrados ao Éden, e de certa forma voltemos àquele estado anterior, porque é isso que a conversão faz com que agora nós possamos ouvir e entender a Deus por meio da palavra de Deus. Por isso ela é essencial, ela é importante. Por quê? Porque é por meio dela que nós temos uma revelação precisa a respeito de Deus e a respeito de quem nós somos. Então, por isso ele diz: contudo, não são suficientes a revelação natural para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, a necessidade de uma revelação especial. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento, conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servi-lo fazê-la escrever toda. A necessidade da Escritura ser registrada. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Então nós paramos nessa parte. Nós vamos dar continuidade aí. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, de diferentes modos, revelar e declarar-se à sua igreja aquela sua vontade. E depois... Deixa eu botar em branco. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo, foi igualmente servi-lo fazê-la escrever toda. Então nós paramos aí, começamos a falar sobre alguma coisa a respeito disso, e nós paramos nesse ponto. Por isso o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar e declarar à sua igreja a sua vontade. A necessidade, o homem jamais poderia alcançar essa salvação sem esse conhecimento que nos é dado pela palavra de Deus. Por isso a necessidade dela ser da palavra de Deus. Por isso a necessidade do registro, para que fique marcado e permaneça contra a corrupção do mundo, do diabo e da nossa própria carne. Então vamos lá. Então nós vimos nessa primeira apresentação, nessa introdução, que antes da queda Deus falava e tinha comunhão com o homem, todos os dias. Se eu pegar Gênesis aí, capítulo 2, verso 15, abram aí, Gênesis, capítulo 2, verso 15. Quando Deus aqui conversa com o homem. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Ele fala ao homem, Aí se você pegar lá o capítulo de Gênesis, capítulo 3, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Então, o que nós percebemos aí por essa narrativa? Havia um comportamento regular em que Deus a palavra não é se apresentava, Deus ali,
entrava em comunhão com o homem, no sentido dele estar presente ali, visivelmente. Quando ouviram a voz do Senhor que andava do jardim pela viração do dia, esconderam-se. Então a ideia é que há um momento em que Deus vem conversar com o homem. É um momento que ele tem comunhão com o homem, em Gênesis capítulo 3. Isso, 8. Era isso que acontecia antes da queda. Então, essa revelação natural, ela falava do Criador e era suficiente para comunicar o que o homem deveria saber sobre Deus. Então, nesse momento, a revelação natural era um elemento que se juntava à comunhão que o homem tinha para com Deus, com a finalidade de conhecê-lo e se relacionar com ele. Depois da queda, o homem deixa de ter comunhão com Deus e de conhecê-lo de forma natural. Lá no verso 23 e 24 é colocado no jardim do Éden um anjo. Ele expulsa o homem de Deus, e agora o homem não tem mais acesso àquele lugar de comunhão com Deus. Ele é lançado fora. Então há aqui um aspecto de que não mais o homem iria conhecê-lo de forma natural pela familiaridade, e a revelação natural sendo um elemento importante disso. E aí, nessa condição de queda, o homem perde, a revelação natural perde sua força e propósito e serve somente para condenar, o que nós já vimos. Por que serve para condenar? Porque as marcas, os atributos divinos estão presentes, mas são rejeitados pelo homem porque ele não quer ver, ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer ver, mas está ali presente. É como se tivesse um banco aqui. Isso é um banco. Não, isso é uma mesa. Não, isso é um... Não, é uma mesa. Não interessa se a pessoa diz que aquilo é uma mesa, se aquilo é um cavalo, é aquilo e pronto. E ele vai ser julgado por isso. Nem o que nós estamos vivenciando hoje, que dizem, a pessoa não nasce homem, não nasce mulher. Cara, isso é claro. É claro. Você pode não aceitar, você pode criar uma teoria, não interessa. Diante do tribunal de Deus, um dia você vai ser julgado por isso. Por que você não reconheceu que o homem nasce homem? Fazendo uma caricatura, né? E a mulher nasce mulher. Não, porque não dava para saber. Não interessa. Condenação, juízo. Entendeu? É inexcusável. Não tem como explicar. Então, nessa situação, há necessidade de Deus se revelar por meio da Escritura, dando a conhecer ao homem a necessidade de salvação, o juízo de Deus sobre o pecado, a lei de Deus. Abra Romanos capítulo 7, verso 7. Veja como é importante a revelação de Deus para dar consciência de juízo, tornando os homens inexcusáveis. Olha o que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está dizendo aqui que com a lei o homem fica o quê? Inexcusável diante de Deus. Não tem como. Ele não tem. Não tem como. Não, isso aqui é uma mesa. É uma mesa. A lei de Deus diz que é um banco. Não tem jeito. É isso. É isso que esse texto está querendo dizer. A lei traz à luz o pecado, sem nenhuma desculpa. E revela a pessoa de Cristo nas Escrituras. Abra aí João capítulo 5, verso 39 a 40. A palavra de Deus, a revelação mostra o pecado. É só vocês se lembrarem, né? Fazer um exemplo claro aqui. É só vocês lembrarem do catecismo maior. A gente pega lá, não matarás, não isso. Aí você começa a destrinchar o que aquilo significa. Eita, eu não sabia que isso era pecado. Existem muitas pessoas que não sabem que não matarás condena a briga entre pessoas, condena o xingamento,
quando você xinga uma pessoa, amaldiçoa uma pessoa, você está quebrando esse mandamento. Não matarás. Quando você chama de tolo, raca, como diz lá Mateus, você está matando. Quando você está degradando a integridade de alguém, você está fazendo um falso testemunho, está pecando contra o 9º mandamento e está pecando também contra o 5º mandamento, né? Não matarás, eu acho que é isso, 5º mandamento. Tá. E muita gente não tem noção disso. Eu não sabia que dizia assim, Deus me livre, Nossa Senhora, eu estou quebrando o 3º mandamento, tomando o nome de Deus em vão, só Jesus na causa. Cara, eu escuto isso, eu me arrepio, tomando o nome de Deus em vão, usando o nome de Deus para coisas vulgares, triviais e até blasfemas. Isso é quebra. Tem muita gente que não sabe. E quem que dá esse conhecimento? A palavra de Deus. Olha o que diz João capítulo 5, versos 39 e 40. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria... É o verso 7, do capítulo Romanos 7, desculpa. Diz assim, João capítulo 5, 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não aceito a glória que vem de homem. Essas coisas jamais a revelação natural poderia oferecer. O que a lei oferece, que está registrado, que as palavras do Senhor Jesus oferecem na Escritura, que ele aponta para a Escritura, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, então elas testificam de mim. A revelação natural não poderia oferecer essas coisas, como por exemplo, o conceito de eleição e reprovação eterna. Romanos capítulo 9, verso 22 e 23. Olha o que diz. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Deus está dizendo que teve paciência com os ímpios, com aqueles que serão destruídos, porque Ele vai salvar a igreja, porque Ele vai salvar o povo de Deus. Ele suportou com muita longanimidade esses, para que desse a conhecer a sua riqueza para aqueles que seriam salvos e que estariam no meio dos homens perdidos, porque todos os homens estão perdidos sem Cristo. E aí, essa necessidade faz com que essa revelação necessite ser registrada. Com que propósito? Conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás. Tem que ter um registro. Tem que ter algo físico. A gente está na época da tecnologia. Então, acabaram-se os livros. É a nuvem agora. Furado isso. Viu? Pessoal que gosta de confiar nessas coisas aí, pode confiar, mas desconfiando. Porque era registrado em pedra. Por quê? E a gente viu quando estudou isso em Abacuque, para que permaneça com o tempo. Essa é a ideia. Não que os livros vão permanecer eternamente. Não. Mas é um registro físico, inequívoco. É uma assinatura marcada, é um selo. Por isso o registro da Escritura. Por isso a necessidade para que essas coisas permaneçam. Você tendo a Bíblia, você tem um monte de engraçadinho aí que começa a deturpar, fala um monte de besteira, como o Ed Renekiewicz. Nós precisamos revisar a Escritura. A Escritura precisa de uma revisão. Não estou dizendo que... E depois ele tentou se consertar. Acho que a soneta, o conserto foi pior, Foi pior do que a situação. Aí eu tive um amigo meu, pastor, que na internet colocou lá o que ele falou, aí botou assim, abriu a Bíblia, revista e atualizada, e disse,
Está aqui, já está atualizada. É ridículo, né? Ridículo isso. Por quê? Por causa da necessidade de permanecer com para ela não ser mal interpretada. Tem uma coisa muito interessante na história da narrativa oral entre os gregos, e você percebe nos registros mitológicos diferenças. A mesma história, aí Hércules, aí você tem Hermes, aí você tem outros deuses ou semideuses e contando história. Aí você vê a mesma história, mas às vezes coisas completamente opostas. Por que isso? Por causa desse registro oral, essa narrativa oral. Ela é modificada. Quando você passa de um para o outro, aquilo vai sendo modificado, ao ponto de chegar no final ter uma história completamente diferente. Só sobreviver os personagens, o resto tudo está tudo embolado. É aquela brincadeira que a gente faz, ou fazia, na adolescência, microfone sem fio, telefone, microfone. Eu tô mal, rapaz. É a idade, desculpa, é a idade. Eu acho que eu tô ficando senil, cara. Mas tudo bem. Esse telefone sem fio, e que a gente até tem hoje, mas tudo bem, celular. Aí você senta ali um do lado do outro, microfone sem fio também. Aí você senta um do lado do outro ali, e aí começa a falar uma coisa, daqui a pouco quando chega lá no final, cara, não tem nada a ver, você morre de rir. Por quê? Porque é falível essa transmissão. Nós somos falíveis. Quando Deus transmite a sua mensagem, manda que ele registra, essa transmissão é infalível. Porque é coordenada, cuidada por Deus, e pede para que se registre isso. E é interessante porque, apesar isso vai ser, acho que o segundo ponto, acho que o Lucas deve tocar sobre isso, ele vai falar sobre a seção 2, da questão do registro da Escritura. O que nós temos hoje, aqui, não são os originais se perderam. Então, é como se fosse esse meu sermão aqui. E aí, eu passava para a igreja lia, aí só que tinha necessidade da outra igreja ler. Então, o cara ia, copiava e mandava para outra igreja. E aí, o da outra igreja fazia e mandava para outra. E essas cópias ficavam rolando. Entende? E a Escritura é isso. O que nós temos hoje é a reunião todos esses documentos que foram escritos. Os originais se perderam. O que ficaram foram as suas cópias. E a gente, na história do cânon da Escritura, a gente vê isso, que foi até livramento para a igreja. Por quê? Porque senão essas coisas seriam beatificadas, consideradas santas, como tivesse um poder, como o que nós fazemos. A palavra de Deus tem poder, mas não é esse poder, Você bota lá num quadro e adora. Isso seria instrumento de adoração, como foi no Velho Testamento. Fala. Interessante a gente analisar a posição reformada quanto à tradição oral. Os católicos, eles usam a questão da tradição oral para rebaixar a palavra de Deus e elevar a tradição da igreja. Isso. Então, assim, eles colocam ali. Eles falam que impede igualdade, mas na verdade a tradição está acima da palavra de Deus para eles, e a tradição aí são o que os papas escreveram, os cristãos. E nós, reformados, só a Escritura faz isso, A gente confia que a providência de Deus sustentou toda essa tradição oral, as tradições e tudo mais, para que a palavra de Deus continuasse errante. Então, é um abismo de distância de um para outro. E é engraçado porque quando eu tive uma disciplina no seminário, que era uma disciplina separada, quem quisesse fazer, fazia, a manuscritologia. E aí a gente trabalha a questão do texto da Escritura, mas é muito legal isso, muito legal. Porque chega-se à seguinte conclusão, que o texto que nós temos aqui, ele é o texto que os apóstolos usaram, entendeu? Que eles falaram.
Tem aqueles documentos de Qumran no Mar Morto que foram descobertos na década de 60. Ali descobriram vários manuscritos, né? E desses manuscritos tinha um livro de Isaías completo, do jeito como nós temos hoje. Entende? É Deus cuidando dessa preservação, né? Da preservação da sua palavra. Aqui a gente não vai falar sobre isso, né? Pelo menos nessa nossa exposição, né? Mas Deus cuidou direitinho para que toda a sua palavra fosse trazida a nós, hoje nós tivéssemos acesso a essa palavra, né? Com segurança e com fidelidade. Só um dado técnico em relação a isso, tá? Os problemas que você tem manuscritológicos com o texto da Escritura são mais no Novo Testamento. Problemas assim, né? São chamados de alta crítica, né? Que questiona o texto bíblico, né? Não são problemas, eles que criam problemas, porque não acreditam na palavra de Deus, na sua veracidade, na extensão do tempo, né? São mais no Novo Testamento do que no Velho Testamento, entende? Questionando, não, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui foi inserido, um grupo de cristãos, não, essas coisas assim que não vai nem prestar muita atenção, né? Porque pela linguagem, pelo linguajar, pelo aspecto técnico, a pessoa olha e tal, mas quando você vai se aprofundar, tudo ali é balela, né? Para um documento, para um livro, um escrito de alguém, né, ser tido como real, né? Ou seja, isso aqui foi fulano que escreveu e é dessa forma. Tá? Você tem que ter, eu não lembro qual é a quantidade, mas eu lembro de um documento que é de Platão, um escrito de Platão. Tá? Ele é considerado de Platão e é considerado que ele escreveu aquilo ali porque existem 798 cópias ou citações daquele texto da forma como ele apresenta ali. Tá? 798 é o documento que mais tem registro de sua autenticidade. Sabe quanto tem o Novo Testamento? 25 mil. 25 mil documentos, cópias, citações, né, de textos inteiros, de pequenas partes, que comprovam que esses textos foram escritos da forma como eles foram escritos e pelas pessoas que se dizem que foram escritos. 25 mil. É comprovação que não tem na história. Tá? Como eu falei, o que você tem mais da história e comprove esse documento é um trabalho de Platão, 798. Ou cópias inteiras, ou cópias parciais, ou alguém falando, escrevendo alguma coisa e citando aquele texto. É um trabalho muito minucioso. 25 mil. E outra coisa, a gente pensa, não, quem fez isso? Não foram crentes, não foram técnicos que fizeram, filólogos, tá, que trabalharam nisso. Porque a Bíblia é um texto antigo, e esses textos antigos, seja eles quais foram, eles têm uma importância histórica, acadêmica, cultural, extremamente grande. Então não há, pelo contrário, né, não há necessidade de alguém querer mudar ou deturpar o texto da Escritura. Tá? Principalmente quem faz isso são os técnicos, eles não têm compromisso nenhum com o Evangelho, eles só estão trabalhando com um texto antigo, e a intenção deles é trazer a essa realidade, a veracidade do texto do mais próximo possível da realidade. Eu falo isso porque eu trabalho, a minha área é de latim, né? Então foram acho que 10 anos trabalhando com tradução, com textos antigos, né? Às vezes textos até já traduzidos, né? Então a perspectiva principal do tradutor é ser fiel ao texto original. Ser fiel. Essa é uma das perspectivas principais de uma tradução, principalmente trabalhos que são trabalhos históricos, que têm grande relevância, todo e qualquer trabalho, né? Mas em especial esses.
né? Então, assim, não tem como dizer que a Bíblia não é isso, que realmente, se vocês escutarem por aí, não, mas a Bíblia não foi escrita, Jesus Cristo não ressuscitou, está escrito aí. Esqueçam, tá? Porque a Bíblia, como livro histórico, ela tem a sua veracidade reconhecida mundialmente, universalmente. E mesmo que não tivesse, né? Mesmo que não tivesse, nós sabemos que a palavra de Deus, isso para nós é suficiente. Por isso a necessidade de deixar a sua revelação registrada. Ele diz: para conforto da igreja, contra a corrupção, né, da carne e malícia de Satanás e do mundo. É a importância de se deixar revelada, registrada a revelação, e de suas verdades ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Abram aí Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz: pois tudo quanto outrora foi escrito. Essa afirmação que a gente está tendo aqui é a Bíblia que diz. A confissão de fé, ela só reconhece, entende? Ela só reconhece, ela só faz uma leitura daquilo que a Bíblia está dizendo, ou de forma direta, ou de forma indireta, ou que está explícito ou implícito, né? Olha o que ele diz aqui: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, para conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás do mundo. Esse é o objetivo. A Escritura diz isso. Esse foi o propósito da Escritura, ser escrita, ser trazida e registrada. Abra João capítulo 20, verso 30 e 31. Olha o que diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para o quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, malícia de Satanás do mundo. Seguro estabelecimento da igreja, conforto para a igreja. Por quê? Porque é a revelação de Deus, aquilo que a gente tem necessidade de saber, não é? Então, ao escrever, e aí nós voltamos lá para o Velho Testamento. Por quê? Porque isso que nós estamos vendo aqui, sempre esteve presente na Escritura, no decorrer da sua revelação. Deus sempre se manifestou na perspectiva de estabelecer a sua palavra e deixá-la registrada para o tempo. A gente vê isso em Abacuque: escreve em tábuas de pedra, para que alguém, quando passar correndo, veja. E a ideia ali é de uma pregação que vai ser trazida, como foi com Jonas. Então, ao escrever a lei em pedra, a lei foi escrita em tábuas de pedras. Deus já estava sinalizando lá que a sua revelação deveria permanecer através do tempo. Porque na antiguidade, quando alguém queria deixar alguma coisa registrada, que ficava além do tempo, eles escreviam na pedra. A pedra. É interessante, tem uma... Quando a gente fala sobre... Estou entrando na aula do meu filho, que ele vai lá. Eu estou dando umas deixas para você. Na Escritura você tem, no tempo do Senhor Jesus, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele é conhecido como... Sempre tem a necessidade de dizer que os personagens da Bíblia não são históricos. Adão é um mito, aquilo ali e tal. E tem muito crente que cai nessa. Vai em Israel falar isso, se você não é apedrejado. Tinha um colega nosso, que é colega de alguns aqui, o Josemar. Ele disse que na empresa que ele trabalhou uma vez tinha um judeu lá, um judeu mesmo. E aí um dia surgiu esse negócio aí de que Adão, não sei o quê. O cara pulou desse tamanho assim.
Esse negócio de Adão ser mito, Adão ser um personagem figurativo, é só estupidez aqui do Ocidente, que não quer reconhecer a verdade. Mas vai lá em Israel e diz, Adão não existe. No outro dia você já pode enterrar porque você vai ser apedrejado. É assim que acontece. Porque eles têm essa realidade, porque faz parte da história deles, como da nossa. Se você pegar o capítulo 1 de Mateus, começa com quem? Eu não sei se é de trás para frente, da geração de Jesus a Adão, acho que é o contrário, né? E tem uma outra narrativa da Escritura que é de Adão a Jesus. Eu não sei se é Mateus ou outro evangelho. E ali ele coloca Adão na linhagem de Cristo. Um personagem, um ser humano, alguém que existiu, não é fantasia. E você tem isso, eles querem dizer isso. Aqueles que não acreditam na palavra de Deus, são incrédulos, eles querem sempre lançar essas coisas. E aí nesse caso, até um tempo atrás, eu não sei se na década de 60 ou 70, eles não reconheciam Pôncio Pilatos como governador da Judeia. Por quê? Porque conheciam a história de Roma, conheciam Pilatos, que ele era um ser histórico, e era um homem extremamente fraco, um homem que se deixava levar. Ele não era um líder forte, alguém que tinha uma disposição deliberada. E ali na Palestina era um ninho de gato, era um vespeiro de abelha. E os historiadores diziam, Pilatos era um homem fraco, ele jamais o imperador romano colocaria um homem como aquele ali. E aí na década de 60 e 70, a lápide assim, porque antigamente se escreviam nas lápides, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Aí esses imbecis que gostam de falar, isso é ciência, a ciência não serve para nada. Quer dizer, serve para alguma coisa, Mas tem que se dobrar a palavra de Deus. Olha o que um comentarista da Confissão de Fé, Dixon, ele nos diz. Ele diz assim: acima de tudo, o propósito da Escritura é revelar a Deus. Ela é a autorrevelação dele, afinal não se trata apenas de ele se revelar, mas de revelar a si mesmo. Nenhum outro assunto, senão o próprio Deus, poderia ser digno de tal livro. Por isso a confissão nos lembra do óbvio: a Bíblia é um livro sobre Deus. Então você vê a necessidade da revelação, de uma revelação escrita, como ele diz ali, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, tem? Eu já estou entrando no outro ponto. Não, né? Não, esse é outro ponto. Tem? Não. Bom, então é outro ponto. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai parar por aqui, tá? E aí a gente vai continuar, que é volta para o início, por favor. Que é a continuidade da confissão de fé. Volta para a página dele. Isso, ó. Está no meio aí, ó. De revelar-se, declarar a sua vontade à igreja. E depois, agora nós vamos desenvolver isso aí. Para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, foi igualmente servido fazer escrever toda. Então percebam a necessidade de Deus se revelar por meio da Escritura, de algo que vai ficar registrado. Então a necessidade, a gente vai ver, de uma revelação escrita, e isso vai fazer com que o Senhor escreva, ou seja, traga todo o conhecimento que nós precisamos ter para buscar nele todas as respostas, ou seja, e para ter nele a nossa salvação e conhecer, como diz a Escritura, ou melhor, a confissão de fé. O que a Escritura fala? Ela revela a respeito de Deus e aquilo que Deus requer do homem. Por isso a necessidade dessa revelação escrita. Eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima semana, porque se eu começar não vai dar para parar. Então a gente dá uma paradinha antes de entrar nesse assunto e ter que cortar no meio.